Você é observada todos os dias. Todo mundo fala da primeira impressão, mas ninguém fala do que realmente acontece depois. Cada vez que você entra numa sala com seus clientes, toda segunda-feira quando você chega no escritório, em cada reunião com seu gestor, ou até mesmo em cada foto que você posta nas redes sociais ou no LinkedIn. A impressão não para na primeira vez, ela se acumula. E a pergunta que eu vejo que poucos profissionais têm realmente coragem de fazer é: o que a minha imagem está comunicando sobre mim todo dia, repetidamente, para pessoas que podem ser decisoras no meu futuro? Imagem não é um evento, é um ativo contínuo. Políticos, CEOs, celebridades, pessoas famosas sempre tiveram equipes inteiras cuidando de como elas aparecem para o mundo. E não é à toa. Imagem é estratégia e sempre foi. Só que antes era um privilégio de elite, uma coisa para poucos. Hoje, com LinkedIn, redes sociais, a necessidade de você se portar bem no trabalho, qualquer pessoa tem acesso a isso do mesmo jeito. A diferença é que as pessoas que chegam no topo entenderam uma coisa que a maioria ignora. Imagem não é o que você veste numa ocasião especial, é o que você comunica todos os dias, na forma de se vestir, de se posicionar e de ocupar espaço. É um ativo, e como todo ativo, quando você cuida, trabalha por você. E quando você ignora, ele joga contra. Não é o que você veste na entrevista, é o que você veste numa terça-feira, numa reunião interna. Pensa comigo, você está construindo reputação em um lugar. Seus resultados são bons, você sabe o que faz, mas tem dias que você chega no trabalho sem pensar no que vestiu. Precisa fazer uma reunião de última hora com o cliente e não está vestida à altura. Essas coisas parecem pequenas, mas elas se acumulam na cabeça de quem te observa todos os dias. O seu gestor decide quem promove, o seu cliente decide quem confia. Eles não te julgam por um momento, eles formam uma opinião ao longo do tempo. E cada aparição contrai essa percepção. E o problema não é que você se veste mal, o problema é a falta de sistema. Nunca ninguém te ensinou a construir uma imagem que funcione todos os dias e não só em grandes ocasiões. Isso não é frescura, é o que separa quem é vista como competente. Deixa eu te mostrar o que acontece quando uma profissional para de deixar a imagem ao acaso e começa a de fato tratá-la como um ativo. Meu nome é Vitória Franco, eu sou consultora de imagem e mentora de posicionamento profissional. E antes de contar o que eu faço, deixa eu te contar por que eu faço. Durante um bom tempo na minha vida, eu não tinha nenhuma consciência do que eu estava comunicando. Não era descuido, era porque eu simplesmente nunca tinha parado para pensar que isso podia ser uma estratégia positiva na minha carreira. Eu me vestia, achava que o suficiente era ser boa no que eu estava fazendo. Mas eu fui percebendo que as pessoas ao meu redor pareciam chegar mais longe, não eram necessariamente mais competentes. Elas eram mais intencionais, com a forma de aparecer, com o jeito de falar, com a consistência da imagem delas em qualquer ambiente. Quando eu comecei a aplicar isso na minha própria vida, muita coisa mudou. E não foi da noite pro dia, gradual, mas foi muito real. Primeiro que as pessoas começaram a me tratar diferente. As oportunidades certas começaram a chegar. Eu entendi o quanto a imagem não era superficial. É o primeiro idioma que as pessoas usam para te avaliar. E além de tudo isso, um upgrade na autoestima que uma imagem bem alinhada traz pra gente. Lindo meu conhecimento de moda, com a diferença que eu vi que isso fez na minha vida, foi aí que eu decidi tornar isso meu trabalho. O que eu aprendi não devia ficar só comigo. O que eu faço tem dois pilares. A consultoria de imagem, quando a gente para de improvisar e constrói um sistema. Você vai aprender o que funciona para você, vai entender seu corpo, entender suas preferências, entender o que de fato te valoriza, e a gente constrói um guarda-roupa com muita intenção que trabalha por você todos os dias, e não só nas ocasiões especiais. Uma verdadeira reconexão com a sua autoestima, e é um processo muito legal de autoconhecimento. Ou seja, você sai da consultoria de imagem transformada, sabendo o que de fato funciona para você e o que não funciona também. Também eu trabalho com a mentoria de posicionamento profissional, porque também de nada adianta estar bem vestida se o mercado não entende quem você é. Alinhamos a sua narrativa, a sua presença, como você ocupa espaço, tanto no escritório como no virtual, se você trabalha com ele. Depois de passar por um processo de consultoria de imagem como de posicionamento profissional, começa a desenvolver consistência. Consistência na sua imagem, consistência na forma que você aparece e consistência no que você acha que funciona para você. E além de tudo, você ganha praticidade, então fica muito mais fácil manter essa consistência no dia a dia. Chegou até aqui é porque você se reconhece em alguma das coisas que eu descrevi. Seu guarda-roupa não tem um sistema, ou então pela sensação de que você acha que poderia estar sendo levada mais a sério. Clica aqui no botão abaixo, agenda uma conversa com a minha equipe e a gente vai entender onde você está,
O que a sua imagem está comunicando no dia a dia, o que você precisa mudar para alcançar a sua melhor versão. Apenas 4 vagas por mês, apenas para quem está pronta para investir em si mesma de verdade.